Olá, é um prazer poder apresentar para vocês a mais nova proposta do Centro Brasileiro de Requalificação Fluvial. Uma proposta que está inserida numa região predominantemente rural, cercada de montanhas e que alguns de vocês serão capazes de identificar logo nos primeiros slides e vídeos. Pois é, essa região ainda preserva muito das suas características de décadas atrás. E vocês poderão observar isso nas nossas imagens. Imagens que nos mostram fragmentos de Mata Atlântica, belas áreas de pastagens e nos reservam surpresas nas curvas das suas montanhas e nas suas estradas de terra, nas quais nós podemos observar a tranquilidade dos seus campos e ainda paisagens bucólicas que nos surpreendem a cada uma dessas curvas, dessas pequenas estradas, como, por exemplo, nos depararmos com uma pequena casinha de taipa, de supapo, logo após a uma curva nos limites da bacia hidrográfica do Rio São Pedro. Podemos observar também nessa região paisagens como do reservatório da Tapera, que tem suas águas derivadas para o Rio São Pedro. Olhando com mais detalhe para seus rios, podemos observar sua corrida rápida nas montanhas e o seu meandrar suave na sua baixada, até que o Rio São Pedro e os seus afluentes se encontrem com o Rio Macaé. Pois é, como puderam ter um vislumbre nas paisagens apresentadas, fica fácil entender que o uso e ocupação do solo se dá majoritariamente pelas pastagens e florestas, e que a área urbana da bacia hidrográfica ainda representa menos do que 1% da área total. Um fato espantoso devido à proximidade da área com o núcleo urbano da cidade de Macaé. Assim, não é difícil acreditar que poucas décadas atrás, crianças podiam caminhar tranquilamente pelas suas ruas de terra abraçadas a garrafas de leite. E essa imagem bucólica é uma imagem que deve ser preservada para as futuras gerações. Ainda hoje, o Rio São Pedro e suas dezenas de pequenos contribuintes, pequenos riachos de sua bacia hidrográfica, ainda podem ser observados num bom estado de conservação e equilíbrio dinâmico, permitindo que se caminhe pelas pequenas estradas de terra, escutando o murmúrio das águas nos seus encontros com as pedras. Em nossas viagens pela bacia hidrográfica do Rio São Pedro, podemos não só observar as belas paisagens, mas também identificar alguns riscos para a sua preservação. Isso nos levou a uma primeira abordagem, que foi caracterizada pelo trabalho denominado Requalificação Fluvial do Rio São Pedro, que tivemos a oportunidade de apresentar no 20º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, realizado na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Nesse trabalho, foi possível caracterizar 5 trechos típicos do Rio São Pedro e apontar os principais riscos ambientais em cada um desses trechos e identificar as possibilidades de revitalização do rio. Nas pesquisas de campo, o potencial econômico e turístico pode ser facilmente observado. São inúmeras as vocações turísticas que podem ser exploradas e incentivadas. Nos campos, nas corredeiras, nas pequenas cachoeiras e até a borda da bacia hidrográfica pode ser explorada em regiões como o Sana e a barragem da Tapera. Contudo, nossas pesquisas identificaram também crescentes riscos de degradação, como os representados
pela barragem de Glicério, desativada, com reservatório assoreado e sem perspectiva de voltar a operar, conforme a resposta da Agência Nacional de Energia Elétrica à consulta que formulamos através do portal de informações do Governo Federal. Podemos ainda citar o risco representado por ocupações irregulares das margens e de respeito às áreas de preservação permanente, bem como os riscos decorrentes de desequilíbrios dinâmicos do rio que provocam erosões nas suas margens e necessidades crescentes de intervenções estruturais. Agora, em 2020, em novas visitas de campo, nos parece oportuno aproveitar o conhecimento adquirido através de nossas teses de doutorado, da participação em congressos internacionais e viagens de estudos e refletir sobre o que observamos no Rio São Pedro e em projetos de requalificação de rios e áreas urbanas em locais tão distintos como a bacia do rio Kissimmee, na Flórida, a orla de Baltimore, a orla de Nova York, o enorme parque fluvial de Cincinnati, os projetos na Baía de Chesapeake, o parque fluvial de Coimbra, os rios de pedra de Amendoleia, na Itália, e até das visitas do projeto que estamos desenvolvendo sobre os rios que a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, cruzou na Segunda Guerra Mundial, bem representada aqui pelo vídeo do rio Panaro e visitas de campo que fizemos com nossos colegas engenheiros italianos nas Dolomitas em 2019. Como primeira ação concreta, visualizamos o grande potencial de se criar, ao lado do centro urbano do Frade, um grande parque fluvial. A área identificada está sombreada nas imagens e tem todo o potencial para se tornar um marco de fomento turístico e preservação ambiental, não só do município de Macaé, mas até do estado do Rio de Janeiro e ainda despertar a admiração internacional. Agora, através do voo que realizamos, convidamos vocês a observar com mais detalhes essa área. À medida que esse voo se desenvolve, instigamos para que pensem nas diversas linhas nas quais se poderia desenvolver um projeto para instalar no local esse parque fluvial. Um parque que, pela localização e beleza do local, poderia rivalizar com o que vimos em cidades como Cincinnati e Coimbra, por exemplo. Não seria apenas um parque que pudesse ser um primeiro passo para a requalificação fluvial do Rio São Pedro e garantir as suas funções hidrológicas, mas, mais do que isso, pode ser uma área que atue como um catalisador de diversas ações ambientais, econômicas e turísticas para o Frade. Um local no qual, além de estruturas urbanísticas permanentes, pudesse acomodar feira de produtos locais, ter gazebos provisórios, nos quais os produtores rurais pudessem ter encontros mensais de fomento de seus produtos e até discutir as possibilidades econômicas do pagamento de serviços ambientais na bacia. Ser ponto de partida e chegada de circuitos ciclísticos, Frade, Sana Frade, de cavalgadas, etc. Algumas das inúmeras oportunidades ou potenciais utilizações da área aparecem aqui nesse vídeo. Contudo, o mais importante é que esses potenciais, essas vocações, sejam levantadas e hierarquizadas através de um processo participativo. Assim, mais uma vez, colocamos a nossa experiência profissional à disposição. Experiência que desenvolvemos nos últimos anos na coordenação do Projeto Orla, um programa do governo federal, ou ainda como mediadores certificados desse projeto.
estamos à disposição. Muito obrigado, esperamos poder contar e colaborar com a Associação de Moradores do Frade.